A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje vou comentar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5 do primeiro trimestre da CPAD em 2018. E nós vamos estudar a respeito de um tema muito precioso para o nosso entendimento cristão. Vamos compreender a respeito da superioridade de Cristo em relação a Arão e toda a ordem levítica. Vamos estudar e mergulhar um pouco a respeito do texto de Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 14. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveite e se inscreve no nosso canal e passe a ser um dos nossos alunos nessa tarjinha vermelha que você está vendo por aí. E também, se você já é um dos nossos alunos, aproveita e deixa aí o seu likezinho, o seu joinha e, claro, deixe também o seu comentário que gostou. Se você se interessar aí no material da aula de hoje, é muito fácil, a gente pode estar enviando para você. É só você deixar aí o seu e-mail, deixar aqui gostou também do material e a gente vai poder estar enviando para você na medida do possível. Querido professor, hoje nós vamos mergulhar a respeito desse tema. A superioridade de Cristo em relação a Arão e toda a ordem levítica. Vamos compreender um pouco a respeito do sacerdócio de Cristo. E claro que essa lição vai ser muito importante também para a compreensão da superioridade de Cristo em relação a Melquisedeque e em relação a esse sacerdócio que Cristo possui, que é o sacerdócio superior. E eu creio que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então, vamos que vamos? Vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus? Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, vou deixar o endereço aí para você poder ser um dos nossos amigos. E eu creio que Deus em Cristo vai abençoar muito as nossas vidas. Então, vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Lição de número 5. Cristo é superior a Arão e toda a ordem levítica. Hoje nós estamos estudando o final do capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, iniciando o capítulo 5, especialmente do versículo 1 ao versículo 14 da mesma epístola. Querido professor, é muito importante que você leia o texto aos Hebreus. Leia a Epístola aos Hebreus. É importante que você faça a leitura de capítulo por capítulo, até mesmo para que você possa desenvolver bem a sua aula. É importante você tomar nota de algumas dicas que a gente vai estar passando na aula de hoje para você poder desenvolver na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Nunca se esqueça de apresentar aos seus alunos o texto bíblico da lição, porque o texto bíblico é o direcionador, o texto bíblico é aquele que dá norte para o nosso entendimento da lição bíblica. É importante também você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto aos seus alunos. Tem muito professor que só leem o texto, explicam, mas se esquecem de aplicar o texto aos seus alunos, trazer a compreensão daquela mensagem bíblica para os dias de hoje. John Stott chega a dizer que nós, como pregadores, temos o papel de desenvolver isso e compreender a palavra de Deus através desses dois mundos, do mundo antigo das Escrituras e do mundo moderno no qual nós vivemos. Nós precisamos ter essa compreensão como professores da Escola Bíblica Dominical, até mesmo para que os nossos alunos possam ser abençoados e cheios da palavra de Deus. Não se esqueça de apresentar o texto áureo, assim como a verdade prática. São muito importantes para a Escola Bíblica Dominical. Querido professor, também não se esqueça que a lição de hoje ela possui três objetivos específicos, assim como 3 pontos. E isso é importante até mesmo para que você possa basear o tempo da ministração da sua aula, para que você não possa estourar o tempo que o seu pastor permite, que a Escola Bíblica Dominical da sua igreja já está adequado. Se você, por exemplo, trabalhar
20 minutos em cada ponto dessa lição, você vai ter 1 hora de ministração tranquila ainda com participação dos alunos. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5 dessa epístola, da Epístola aos Hebreus, a qual nós estamos desenvolvendo periodicamente aqui com você na Escola Bíblica Dominical. Nós já explicamos a respeito da autoria dessa epístola na lição de número 1. Já falamos a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos, da superioridade de Cristo em relação a Moisés, da superioridade de Cristo em relação a Josué, e agora nós entramos em um tema muito importante, a superioridade de Cristo em relação a Arão. Em outras palavras, a tese da Epístola aos Hebreus é uma tese muito precisa, clara ao entendimento. O autor da epístola está demonstrando para os seus leitores, está demonstrando para os cristãos que estavam ouvindo, lendo aquela epístola em seu período, em seu contexto, estavam ouvindo que Jesus é maior. Jesus é maior do que todos os ritos, do que todas as práticas apresentadas pelo Antigo Testamento. Jesus é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das Escrituras. E é claro que o autor da Epístola aos Hebreus deixa isso bem claro. Ele inicia apresentando que Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que o próprio Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Jesus é maior do que Arão, o maior sacerdote do Antigo Testamento. E é claro que nós estamos compreendendo isso à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a respeito dessa superioridade que é importante, é clara, é genuína e, claro, com evidências bíblicas para que você possa tomar nota, apresentar em aula e também desenvolver bem a aula de escola bíblica dominical que você estará ministrando. Nós possuímos 3 objetivos específicos que são eles: demonstrar, ensinar e expressar. Demonstrar biblicamente a natureza da superioridade de Cristo em relação ao seu sacerdócio. Ensinar que o sacerdócio de Cristo foi superior quanto ao serviço. Expressar a importância teológica do sacerdócio de Jesus. Nossa lição possui 3 pontos, e são eles os 3 pontos. Um sacerdócio superior quanto à qualificação, um sacerdócio superior quanto ao serviço, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Hoje, nós estamos estudando a respeito da supremacia do sumo sacerdócio de Cristo. E nessa altura da lição, já dá para perceber que a tese do autor da Epístola aos Hebreus é uma tese relevante. Lembrando que o autor está escrevendo para cristãos do primeiro século que estavam passando por grande perseguição, que estavam pensando em abandonar a fé em Cristo e retornar para as práticas judaicas para poder fugir da perseguição e da luta. E ele, como um grande pastor, está orientando o povo de Deus a permanecer em Cristo, a abraçar o novo pacto através de Cristo e não retornar para o antigo pacto, para a antiga aliança, que era demonstrada com as práticas do Antigo Testamento. Esse autor demonstra em sua tese que Cristo é superior ao maior profeta do Antigo Testamento, Moisés. Cristo é superior a Josué com a sua conquista na terra. E agora ele está demonstrando no capítulo 5 que o sacerdócio de Cristo é genuíno, é eficaz e é superior ao sacerdócio de Arão. O que ele está fazendo? Ele está demonstrando que Cristo é aquele que cumpre todas as promessas. E é claro que você precisa ter esse entendimento e compreender a respeito desse assunto para poder ministrar na escola bíblica dominical da sua igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, nós compreendemos que Cristo é o mediador perfeito. Cristo é o mediador do novo pacto, da nova aliança. Vamos compreender a respeito disso aqui. Na antiga aliança, no antigo pacto, o sacerdote exercia o ministério de ser o mediador entre os homens e Deus. O sacerdote oferecia o sacrifício a Deus pelo perdão do pecado humano, para que esse homem
pudesse se aproximar do Senhor e ter uma vida de comunhão. Na nova aliança, no novo pacto, Cristo é esse sumo sacerdote. Cristo exerce esse sacerdócio, apresentando a si mesmo como sacrifício que produz o perdão dos pecados diante de Deus e nos aproxima ao Senhor. Em outras palavras, com Cristo não há burocracia. Cristo é aquele que dá livre acesso para que eu e você, todos nós, possamos nos aproximar do Senhor diariamente. E por alguns motivos, Cristo é o sacerdote perfeito junto a Deus para que possa aproximar o homem do Senhor. Cristo é a porta, Cristo é o acesso. Cristo é aquele que nos aproxima de Deus através do seu sacrifício e através do seu ministério sacerdotal. É isso que o autor da Epístola aos Hebreus procura apresentar aos seus leitores. E claro, é importante a gente tomar nota de algumas qualificações que Cristo possui até mesmo para que possamos apresentar em escola bíblica dominical. E são elas as qualificações. A primeira qualificação é que Cristo representa eficazmente o sacerdócio genuíno e maravilhoso de todo o Antigo Testamento. Cristo é aquele que cumpre a promessa. Cristo exerce esse ministério perante o Pai. Em segundo lugar, Cristo compreende perfeitamente a qualidade e condição humana e entende perfeitamente que nós precisamos desse acesso, e ele promove esse acesso a Deus através do seu ministério e através também das suas atitudes. A terceira está escrita em 1 João capítulo 2, versículo 1. Cristo é aquele que está junto ao Pai, e pelo fato dessa condição, como nosso sumo sacerdote, ele nos apresenta diante a Deus como pecadores remidos, lavados pelo seu sangue. Em outras palavras, perdoado. E isso nos dá acesso ao Pai, através dele mesmo, porque ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele foi aquele que morreu em nosso lugar. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, talvez seja a passagem mais enfática a respeito do sacerdócio de Cristo. E claro, uma passagem que expressa perfeitamente esse ministério sacerdotal do Senhor Jesus com as nossas vidas. Pois ali apresenta o Senhor Jesus como um sacerdote perfeito, que compreende as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e como esse sacerdote, sendo o Cristo, ele passa a ser o nosso intermediador diante do Pai. É isso que o autor da Epístola aos Hebreus procura apresentar aos mesmos, para que eles possam ter essa compreensão desse sacerdócio especial, eficaz e genuíno de Cristo. E é a partir do capítulo 4, versículo 14 ao 16, que a doutrina do sacerdócio de Cristo começa a ser exposta, começa a ser apresentada. E como professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos compreender bem a respeito dessa doutrina, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. E perante ao Pai, ele oferece o seu sacrifício. E o seu sacrifício é oferecido na cruz do Calvário, em nosso lugar. E é claro que esse ministério também é apresentado do capítulo 5, versículo 1 ao 14, onde nós entendemos e passamos a compreender que o autor da Epístola aos Hebreus procura explorar a respeito desse tema e apresentar para os irmãos da igreja primitiva. E a intenção do autor aqui, apresentando esses textos, é demonstrar a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio araônico. Ele procura demonstrar essa superioridade até mesmo para fortalecer os irmãos na fé, até mesmo para fortalecer aqueles que pensavam em abandonar o cristianismo, pensavam em abandonar a fé em Deus, para
permanecer no Senhor, porque ele é o sacerdote genuíno, conforme a palavra de Deus apresenta. O autor da Epístola aos Hebreus procura demonstrar isso para produzir ânimo na igreja. E quando encontramos o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, na Epístola aos Hebreus, nós encontramos o acesso direto a Deus. O sacerdote era aquele que produzia esse acesso, era aquele que produzia essa aproximação ao Senhor. Quando a pessoa no Antigo Pacto oferecia o sacrifício, ele se aproximava de Deus se esse sacrifício fosse aceito. Cristo, na Nova Aliança, no Novo Pacto, é aquele que apresentou a sua vida como sacrifício. Esse sacrifício foi aceito. E esse sacrifício nos dá acesso a Deus. Através desse ministério sacerdotal de Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor. É por isso que você pode orar, clamar a Deus, buscar ao Senhor, e Ele vai te ouvir e te responder também. É por isso que nós podemos adorar a Deus como adoramos, cultuar a Deus como cultuamos, porque Cristo é aquele que nos dá acesso direto ao coração do Pai. E aqui nós entendemos que o autor da Epístola aos Hebreus está fazendo uma ligação, está apresentando uma prática do Antigo Pacto, comparando o relacionamento entre Jesus e Deus e Jesus e o homem. Está apresentando uma prática de Jesus também. E está tentando fortalecer os irmãos na fé em Cristo para que os mesmos pudessem continuar com o Senhor todos os dias. Isso porque grande parte da igreja estava desistindo da fé por causa da perseguição promovida pelo general Tito, na mesma época, no mesmo período. É interessante que nesse período aqui, antes do ano 70, a igreja passa a ser perseguida, a igreja passa a enfrentar vários intempéries. E exatamente no ano 70, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo, a qual nós conhecemos também de acordo com a palavra de Deus. E aqui a igreja ainda está vivendo essa perseguição. Quando lemos, por exemplo, capítulo 13, versículos 1 a 10, você vai perceber que alguns irmãos da igreja já estavam sendo perseguidos a tal ponto de serem levados presos para o cárcere por causa da fé em Cristo, passando por tribulações terríveis. E por causa disso, algumas pessoas estavam pensando em abandonar a fé e retornar para as antigas práticas para que pudesse ter algum alívio. E aqui o autor está dizendo que não valia a pena fazer isso, mas que valia a pena continuar em Cristo, permanecer no Senhor, porque Ele é aquele que nos dá o livre acesso a Deus. Cristo aqui, na linguagem do autor, é o sumo sacerdote genuíno, conforme as Escrituras tanto prometeram. A Epístola aos Hebreus apresenta Cristo como o sumo sacerdote, que pagou o alto preço, que apresentou o sacrifício, que nos dá livre acesso a Deus. Cristo é aquele que adentrou os céus e nos aproxima de Deus sem pecados, perdoados por causa do seu sangue. Essa é a tese do autor da Epístola aos Hebreus. E eu acredito que Deus em Cristo vai usar você, professor da Escola Bíblica Dominical, poderosamente para ministrar essa lição para os seus alunos na escola bíblica da sua igreja. E a qualificação de Jesus é melhor do que a do sacerdócio de Arão, porque Cristo representa melhor os homens diante de Deus, melhor do que o próprio Arão, melhor do que as práticas que Arão apresentava em exercício do sacerdócio. Capítulo 5, versículo 1, o autor da epístola procura demonstrar que o sacerdócio do Antigo Pacto era apresentado da seguinte maneira: quando se escolhia os candidatos para exercício do sacerdócio, eles deveriam ser da linhagem de Arão e deveriam ser pessoas retiradas dessa mesma linhagem para esse exercício. Ou seja, pessoas humanas, pessoas que pudessem representar o sacerdócio.
Cristo aqui é apresentado como aquele que é retirado de Deus para representar os homens. E é claro que o autor da epístola também, no versículo 1, está tocando a respeito da doutrina da encarnação de Cristo. Ele está demonstrando a respeito de um tema que é muito importante. Ele está falando que a encarnação de Cristo é real, é genuína, é verdadeira, e por causa dessa encarnação, porque Cristo se fez homem, Cristo pode sim ser o nosso sumo sacerdote, o nosso representante legal e real perante o Senhor. E para esse exercício, Cristo é aquele que nos representa perante o Senhor. E a doutrina da encarnação demonstra essa qualificação total, real e genuína. Ao contrário de Arão, o qual oferecia sacrifícios para nos aproximar de Deus de tempos em tempos, Cristo é aquele que oferece o sacrifício genuíno, o sacrifício aceito, o sacrifício perpétuo, o sacrifício eterno diante do Senhor no nosso lugar. Quando você lê o capítulo 4, versículo 14 a 16, você percebe que Cristo é aquele que se oferece como sacrifício, como sacerdote, oferecendo a si mesmo como sacrifício perante o Senhor. E isso aqui é uma qualificação real, uma qualificação justa e verdadeira e aceitável por Deus. É por isso que Cristo nos traz essa aproximação. Cristo é aquele que nos aproxima do Senhor. E isso é genuíno, é verdadeiro e é eficaz para as nossas vidas. E nós precisamos compreender aqui a condição humana perante o Senhor. E o autor da epístola apresenta exatamente isso aqui no seu texto. Ele está apresentando a condição humana, a condição do homem perante Deus e a importância do sumo sacerdócio. O sacerdote era aquele que era retirado da comunidade para o exercício de uma prática legal apresentada pela lei. E é claro que esse sacerdote era retirado para compadecer-se do povo, para o exercício desse ministério, para que ele pudesse se doar para apresentar os sacrifícios perante o Senhor. Claro que esse sacerdote não poderia estar em pecado, mas ele precisava apresentar-se a Deus como sacrifício real, como santidade, com santidade genuína e clara perante o Senhor. Cristo é aquele que se apresenta como sacrifício perfeito. Cristo é aquele que se apresenta como sacerdócio, sem pecado e perfeito. E é importante a gente compreender isso aqui. O sacerdócio da antiga aliança era apresentado de acordo com as exigências da lei e também era apresentado com a condição humana. E aqui nós precisamos entender que o sacerdote precisava em todo o tempo permanecer com a vida santa, purificada perante o Senhor, para que pudesse oferecer o sacrifício a Deus. No novo pacto, na nova aliança, Cristo é esse sumo sacerdote. É aquele que exerce esse sacerdócio perante Deus como uma pessoa santa que está cumprindo a lei, e ele cumpre a lei de acordo com a palavra de Deus e oferece esse sacrifício perante o Senhor através da sua própria vida. E outra coisa que compreendemos aqui ao ler o versículo 4 do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus é que nem toda pessoa poderia ser um sacerdote no antigo pacto. Ela precisava ser chamada pelo Senhor e pertencer à linhagem de Arão. Cristo é aquele que é chamado pelo Senhor. Cristo é aquele que cumpre o pacto, que exerce esse ministério. E o autor da epístola deixa isso claro em seu texto, na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Na antiga aliança, tanto Arão como seus filhos foram escolhidos para o exercício desse ministério. E é claro que o ministério sacerdotal era algo honroso perante o Senhor, era algo magnífico, era algo maravilhoso. Cristo é aquele que exerce esse ministério no novo pacto, na nova aliança. Cristo é o sumo sacerdote superior
a lei superior a Arão, superior às práticas judaicas. E o autor da epístola deixa isso bem claro para os irmãos em Cristo Jesus. O ponto de número 1 da lição estuda a superioridade do sacerdócio de Cristo quanto à qualificação. Cristo é aquele que é homem, apresentado pelo Senhor, chamado por Deus para um ministério eficaz, genuíno e profético, conforme as Escrituras apresentam. E o autor da Epístola aos Hebreus deixa isso claro para os seus leitores. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, precisa tomar nota dessas coisas, apresentar isso com clareza para os seus alunos. Agora, nós vamos entrar no ponto de número 2 da nossa lição. E no ponto de número 2 da lição, nós vamos compreender a respeito da qualificação de Cristo, essa superioridade desse sacerdócio do Senhor no requisito do serviço. Vamos entender que esse sacerdócio era ministrado, era apresentado e a função dele, a prática diária, o que fazia. Vamos entender isso, é importante você tomar nota para apresentar em sala de aula. Na exposição sobre o sacerdócio de Cristo, o autor da Epístola aos Hebreus acaba combinando dois textos do Antigo Testamento, especialmente do livro de Salmos. Capítulo 2, versículo 7, com o capítulo 110, versículo 4. E com essas combinações, o autor da epístola acaba apresentando nesses textos a realeza desse sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio que é real, que é magnífico e que é maravilhoso. É claro que a gente respeita também a posição do Antigo Testamento, a posição de alguns estudiosos. Muitos entendiam que o Messias prometido das Escrituras, seria alguém político, alguém de influência militar, mas Cristo é totalmente diferente do pensamento humano da época. E claro, totalmente diferente do pensamento de hoje. Cristo sempre nos surpreende. Cristo é aquele que apresenta o seu sacerdócio de uma maneira eficaz. Enquanto o mundo queria a guerra, Cristo apresenta a paz. Enquanto o mundo precisava de saciar a sua fome, Cristo sacia a fome do mundo através da palavra de Deus. E é claro que Cristo apresenta esse ministério sacerdotal de uma forma eficaz, genuína e maravilhosa. E quando lemos o versículo 7 do capítulo 5, nós entendemos que o autor também apresenta a vida santa e piedosa de Cristo no exercício desse ministério. Então perceba, o autor está apresentando em seu ministério, em sua carta escrita à igreja, a qualificação do ministério de Cristo. E nessa qualificação ele demonstra o serviço desse ministério. Ele apresenta que esse ministério possui uma qualificação real, mas ele também apresenta que esse ministério é um ministério que é exercido diariamente. E ele apresenta, especialmente no versículo 7, a vida piedosa de Cristo no exercício do ministério. E quando nos referimos à vida piedosa, entendemos que piedade vem de santidade, vem de busca, vem de consagração a Deus. O que o autor está querendo dizer? Ele está dizendo que Cristo é aquele que exerce esse ministério de uma forma real, de uma forma clara, de uma forma piedosa, de uma forma santa. Marcos capítulo 14, versículo 33 ao 36, Cristo exerce o seu ministério orando ao Senhor, intercedendo por nós no Getsemane. E isso é real. Esse é o exercício do sacerdote. E ainda no versículo 7 do capítulo 5, entendemos que a submissão do sacerdócio de Cristo é superior. Cristo é aquele que foi submisso até a morte de cruz, até a morte do Calvário. E existem duas qualificações necessárias que todo sumo sacerdote precisava obter. O sacerdote precisava ser compassivo, manso e, claro, precisava ter paciência com aqueles que se desviavam por causa de ignorância, por causa do pecado, por fraqueza e por involuntariedade. Em segundo lugar, o sacerdote precisava ser designado por Deus, chamado pelo Senhor. Cristo é aquele que exerce esse ministério.
Cristo é aquele que nos dá livre acesso a Deus. Cristo é aquele que entende as nossas fraquezas, compreende os nossos pecados, compreende os nossos erros e nos perdoa, nos aproximando do Senhor e, claro, nos aproximando dele como sumo sacerdote. Cristo também é aquele que é chamado pelo Senhor para esse ministério genuíno e exerce esse ministério genuíno de uma maneira espetacular, conforme as Escrituras apresentam. Capítulo 5, versículos 5 e 6, o autor da epístola cita duas coisas que são até importantes para você ter em mente. Ele cita que Cristo é aquele que estabelece esse acesso do homem a Deus através do seu ministério sacerdotal. E ele também cita que Cristo é aquele que garante, em segundo lugar, Cristo é aquele que garante aqui o seu ministério como sacerdócio real e legal. E o último ponto da lição, o ponto número 3, vai estudar sobre um sacerdócio superior quanto à importância teológica. A última parte do capítulo 5, versículo 1 ao 14, a última parte do capítulo 5, versículo 11 ao 14, o autor está tocando em um tema muito importante. Ele está falando a respeito desse sumo sacerdócio de Cristo, essa doutrina especial. E é claro que ele toca também a respeito do tema da transcendência do Senhor. Cristo é aquele que veio dos céus, se encarnou, a doutrina da encarnação. Como o homem se tornou o nosso sumo sacerdote perante Deus. E para compreender essa doutrina, o autor lança a proposta para os seus leitores de maturidade cristã. Ele apresenta Cristo com essa linguagem do seu tempo, com essa linguagem da sua época, como um sumo sacerdote superior à lei, superior a Arão. E é importante compreender a respeito disso. Ele está jogando luz às antigas práticas, demonstrando que Cristo é aquele que cumpre as antigas práticas, demonstrando que Cristo é aquele que é maior. É claro que o autor da Epístola aos Hebreus é muito inteligente a respeito da sua abordagem. Ele é um grande conhecedor do antigo pacto, da antiga aliança. Ele é um grande conhecedor das Escrituras. Ele é sábio a respeito das suas palavras. Cada mensagem, cada exposição, ele está demonstrando que Cristo é maior, que Cristo é superior, que Cristo transcende. Ele demonstra a doutrina da encarnação, ele demonstra a doutrina da transcendência de Cristo, ele demonstra a doutrina do sacerdócio de Cristo. E aqui nós encontramos exatamente essa tese que é real, é clara ao ler as Escrituras. Cristo é superior, Cristo é maior, maior do que todo o pacto do Antigo Testamento, maior do que o maior profeta, maior do que os anjos, maior do que a lei, maior do que Arão, porque Cristo é aquele que exerce o novo pacto, a nova aliança perante o Senhor. Lembre-se de outra coisa também, que o sumo sacerdote era aquele que ocupava uma posição única na religião de Israel. O que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo? Cristo é aquele que ocupa uma posição única perante o Senhor. Cristo é a porta, Cristo é o acesso, Cristo é aquele que nos aproxima de Deus. Ele está utilizando uma linguagem do antigo pacto para apresentar a luz ao novo pacto, apresentar a importância do sacerdócio de Cristo. A Epístola aos Hebreus, ela é magnífica, ela é especial. Dá gosto de estudar essa epístola. Ela possui o melhor grego do Novo Testamento. Essa epístola é riquíssima no requisito de apresentar essa supremacia do Senhor. Pessoal, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você através dessa aula de hoje. Lembre-se que Cristo é maior. Cristo é aquele que possui uma posição única diante das nossas vidas. Cristo é aquele que nos dá livre acesso a Deus. Cristo é aquele que é o nosso sumo sacerdote. Cristo é aquele que ofereceu o sacrifício real no nosso lugar. Ele é o sacrifício. Ele é também aquele que oferece o sacrifício. Essa é a tese do autor da Epístola aos Hebreus. Eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você com a lição de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui para ministrar mais uma palavra de Deus para você. Vamos estudar
a lição de número 6 sobre a maturidade cristã e vai ser uma bênção de Deus e eu conto com você aqui. Aproveita, querido, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos de Escola Bíblica Dominical. Aproveita também, segue a gente nas redes sociais. Gente, que Deus em Cristo possa abençoar você. Um grande abraço, um beijo no seu coração, a paz do Senhor e até semana que vem para mais uma videoaula aqui no nosso canal, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.